Tá bom. Olá, meu nome é Juliana, estamos aqui para falar mais uma vez, né, sobre o nosso trabalho. Eu faço parte do Ministério Palavras que Geram Vidas e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês, a falar do meu testemunho, a falar o que Deus tem feito através da minha vida neste trabalho. Eu saí do meu serviço dia 3 de agosto de 2011 e até hoje eu estou aqui fazendo parte deste trabalho. Graças a Deus pretendo continuar mais bastante tempo e que Deus possa trabalhar na minha vida, que meu testemunho possa edificar a vida de cada um de vocês que estão me assistindo neste momento. Eu vou contar um pouco do meu testemunho do início para vocês entenderem o que eu passei, o que eu tive que passar para chegar até aqui, mas graças a Deus nós estamos fortes, né, no Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor Jesus. E o meu testemunho, quando comecei na igreja, eu fui para a igreja por causa dos meus pais. Era uma brigalhada dentro de casa, o povo brigava demais e eu via minha mãe e meu pai brigando. Meu pai pegava faca para matar minha mãe batia nele, um brigava com o outro dentro de casa e nisso me chateava muito. Eu cheguei a ter depressão. Se alguma pessoa chegasse para mim e falasse algo uma coisa boba que fosse, aquilo ali já me chateava, eu abria a boca a chorar. Às vezes até a crítica que a pessoa fazia para mim, isso já me detonava. Então eu comecei a ir para a igreja por causa disso. E graças a Deus, Deus foi mudando a minha história através desse longo tempo que eu estive na presença do Senhor. Eu creio que Deus tinha um propósito na minha vida através dos meus pais, porque se não fosse isso eu não estaria na presença do Senhor. Mas graças a Deus, por causa desse motivo, Deus me restabeleceu, né? Hoje eu não tenho assim a minha família toda na presença de Deus, mas creio eu que eles vão estar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala que nós somos servos, né? E que quando a gente faz as coisas do Senhor, a palavra fala que eu e minha casa, Davi fez uma oração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu creio que nessa passagem bíblica, Deus faz uma promessa para nossas vidas também. Hoje eu quero contar para vocês o que Deus tem feito através de agosto até nos dias de hoje. Um tempo atrás eu fiquei bravo com a minha mãe porque eu saí de casa por causa dela. Eu tinha saído de casa por causa dela, que quando eu fiquei um tempo em outra denominação, então eles me expulsaram de lá porque eu fiquei magoada com aquela denominação. Não foi com a denominação, foi por causa de uma pessoa, e essa mágoa corroía meu coração. Então eu buscava a Deus em casa, mas nenhum pastor nenhum dia chegou na minha casa para falar comigo o que Deus tinha feito, o que era para me fazer ou me apoiar. Então nisso eu fiquei assim meio frustrada. Mas no dia da consagração de obreiros, que eu fazia parte da consagração também, um pastor com falta de sabedoria virou em cima do altar e falou que quem era ouro era ouro, quem era prata, mas que se eu fosse ouro, eu estaria ali naquele lugar sendo consagrado como obreira, mas como eu não era ouro, eu não estava ali naquele lugar. Então isso foi chateando muito, e minha mãe nesse dia estava na igreja, ela estava ali para buscar, ela não estava firme. Mas a pessoa, quando não está firme na presença de Deus, qualquer coisinha é motivo para ela sair. E nesse dia minha mãe chegou em casa horrorizada. Eu via o estado da minha mãe, eu via o jeito dela, e eu não chorei assim na frente dela para não constrangir mais, porque aquilo ali me doeu. Mas eu chorei sozinha no meu canto, chorei sozinha porque um pastor com denominação de pastor, para chegar e falar isso de uma serva, eu falei assim: Deus, o Senhor nunca me abandonou, só o Senhor na minha vida que pode fazer algo na vida das outras pessoas, só o Senhor, por isso eu não vou te abandonar. Fiquei bastante tempo sem ir na igreja assim, tive problema assim de estar buscando a Deus sério, firme, tive esses
percaminhos a percorrer, mas graças a Deus hoje estou firme para a honra e glória do Senhor. Então isso me abalou quando eu saí da minha casa. Quando eu saí de lá, isso me abalou um pouco, mas mesmo assim eu continuei firme. Depois lá minha casa deu enchente, sendo que em 2009 lá em casa deu enchente, eu não tinha roupa para vestir nos primeiros dias. Eu tive que usar a cueca do meu vizinho que estava seca no varal. Era a única que tinha, e um blusão dele que ele me emprestou, eu e minha mãe. E a nossa casa pura lama, e nós não tínhamos assim como pedir arrego e pedir ajuda, porque os nossos vizinhos estavam passando pela mesma motivação, e minha mãe assim desesperada, né, por causa daquilo que tinha acontecido na nossa casa, porque depois de 20 anos de construção, construir tudo, uma vida toda naquele lugar, uma vida toda daquela forma, daquele jeito, construindo dia após dia, comprando um móvel ou uma coisa para dentro de casa, e vem uma enchente e derruba tudo. E isso para minha mãe foi uma destruição, assim, ela não aguentou muito. Na hora ela começou a chorar de desespero, ela ficou transtornada que estava acontecendo. E nisso eu buscando a Deus ali no meio daquela enchente, falei: Deus, o Senhor está fazendo aqui o melhor para nós, que seja para edificação nossa. E eu não consegui chorar naquele momento, porque Deus sabe das coisas. Nós não sabemos o futuro de amanhã, mas Deus sabe que faz para a nossa vida. Então, depois daquilo, um pastor de outra denominação começou a falar, foi lá em casa, ajudou a gente, enquanto a outra denominação que eu estava nem se preocupou a ir visitar a gente. Então eu achei isso assim um absurdo, tantos anos que eu estava lá e nada de diferença, nada de mudança assim por parte deles, e outra igreja vir e me aceitar do jeito que eu sou e saber o que motivo eu estava daquela forma. Então naquele momento eu vi que tinha ainda servos de Deus, que tinha gente que a gente podia contar, porque quantas vezes a gente está dentro da igreja e não tem ninguém para você desabafar. Quantas vezes você está dentro da igreja, nem seu pastor está do seu lado, nem seu pastor está ali para conversar com você, para perguntar o que você tem, porque muitas pessoas chegam diante de nós e falam: como você está? Aí você fala: eu estou bem, mas nem dá o momento de você falar eu estou bem, e sai andando sem dar nenhuma explicação. E nisso aquele pastor cuidou da minha família, cuidou da minha mãe, cuidou de nós. Até hoje eu tenho contato assim com ele, que é bênção pura. E depois disso a minha mãe já não estava muito firme, ela ia para a igreja, ela ia para o forró, ela não sabia aonde que ela queria estar. Tanta assim, desânimo de buscar e tudo, que ela caiu assim. Aí ela começou a namorar com um rapaz, ele tinha 35 anos, e na primeira vez que eu vi ele, eu já não gostei dele, porque eu falava assim: um homem pior do que meu pai, bebia pior do que meu pai. Minha mãe, os anos todos que ela passou com meu pai, ela viveu ali junto com meu pai, e tudo que meu pai fazia para ela era ruim. E para esse homem ela chegou a carregar o homem do chão tonto. E isso para mim chegava assim no fundo do poço. Eu falava: Deus, eu não aceito. E teve um dia que estava eu e meu namorado lá em casa, e minha mãe veio trazer esse homem para dormir dentro de casa. Tinha acabado de sair do forró e veio dormir com ele dentro de casa. E eu não gostava dele, por quê? Porque não por ciúmes da minha mãe, mas porque ele chegou a me cantar, chegou a ver a minha irmã pelada, chegou a cantar a minha cunhada. Então eu não aceitava essa situação, um cara que não respeita as filhas da minha mãe. Como é que ele ia gostar da minha mãe dessa forma? E foi por isso eu falei com a minha mãe: mãe, você escolhe, ou eu ou ele. Então nisso a minha mãe abriu a boca a chorar, e eu falei com ela assim: mãe, você escolhe, ou eu ou ele. Se você escolher ele, eu vou embora agora.
E nisso eu tomei uma atitude precipitada, mas eu vim embora com meu namorado, vim embora para Betim e comecei a morar com ele. Então eu comecei a ir na igreja dele aqui e comecei a morar com ele. Estava assim errada, estava em adultério, e um dia Deus falou comigo que eu estava em adultério, e se eu morresse naquele dia, que eu ia direto para o inferno, porque a pessoa vive junto com a outra e não tem um casamento e não tem uma coisa baseada na palavra, a gente fica errado na presença de Deus. Então nisso eu me voltei para as coisas de Deus, teve um encontro, eu falei, eu vou no encontro, e o diabo falava a todo momento que meu esposo não era para mim, que o meu esposo, ele não era, que eu não ia ficar com ele. E eu falei assim, Deus, se for para mim ficar, o Senhor vai me falar. Eu falei assim, já que eu estou morando junto, eu não tenho lugar para onde ir, eu vou casar. E casei, mas graças a Deus, hoje Deus me deu um esposo maravilhoso, que eu tenho, assim, posso agradecer a Deus, porque tudo que Deus me deu é a obra dele na minha vida. Mas voltando ao testemunho da minha mãe, quando eu saí de casa, eu fiquei com uma mágoa muito grande da minha mãe. Eu fiquei mais 3 meses sem conversar com minha mãe. Então eu ia lá na minha casa, eu falava, eu tô vindo para ver meus irmãos, eu não tô vindo aqui para ver ela não. E nem conversava com ela. E às vezes ela puxava papo comigo e eu virava as costas, não dava ideia. E nisso ela ficava chateada também, eu sei que ela ficava. Mas eu conversava com as pessoas e sabe quando ninguém te entende? Era dessa forma. As pessoas viravam para mim e falavam assim, Juliana, você tá brigada com sua mãe, como é que pode? Ela é sua mãe, ela te gerou, olha o tanto de tempo que ela ficou comigo, olha o tanto de tempo que ela ficou com você e tudo. E as pessoas me criticavam nessa parte, mas não entendia ali assim que eu tava magoada por causa dessa atitude. Muitos pensavam que era até ciúmes dela que eu tinha, e não era, foi por causa disso. Então depois de 3 meses passado, eu estava já no monte orando, buscando a Deus, falando com Deus, e eu sabia que isso precisava de ser moldado na minha vida, porque as pessoas falam, perdoar é difícil mesmo, porque nesse longo tempo Deus foi dando a estratégia. Deus é perfeito, gente, porque eu estava dentro do ônibus, vindo embora do serviço para casa, e sentou uma senhora que eu nunca vi mais, e acho que foi o próprio Deus sentando do meu lado, e ela contando a história dela, ela falando o que tinha acontecido, ela falando que o esposo dela estava com câncer no hospital, e que ele tinha traído ela várias vezes ao longo da vida, e que ele estava ali naquele estado, e ela não sabia como ia fazer para perdoar ele. E quando ele chegou naquele estado assim terminal, ele chamou ela para pedir perdão. Ela virou e falou assim, como perdoar? Bem que minha colega dizia que perdoar é difícil. Então ela foi lembrando das promessas do Senhor. A gente é evangélico, mas muitas pessoas pensam que a gente é burro, a gente não sente as mesmas coisas que as outras pessoas sentem. A gente é evangélico, é cristão, mas a gente sente assim como Jesus sentiu naquela hora quando ele mandou Oséias casar com uma prostituta. Eu vi no mesmo estado minha vida ali naquele momento. Deus falava, Oséias, vai ali, casa com aquela prostituta. E ele não sabia o porquê que Deus queria mostrar para ele, mas a traição que o povo tinha traído Jesus, e ele já não conseguia mais sentir a dor, porque uma traição dói demais. Então ele vivia ali falando com Deus, falando, Deus, por que você me desse essa esposa? Ela me trai de dia e de noite, eu já não consigo mais viver desse jeito. Então Deus falou para Oséias, vai lá e casa com ela, vive com ela aquela vida ali. E ele falou assim, eu tô te dando essa esposa para você ver, porque eu já mandei você ir lá e falar para aquele povo que
eu não é para servir mais outros deuses, que é para servir só eu, e você não foi. Então eu te dei essa esposa para você ver o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Então, gente, Deus sente o que você está passando também. Deus sabe de tudo da sua vida. Deus sabe, Deus quando você nasceu, Deus quando você estava dentro do ventre da sua mãe. Então a gente não adianta esconder nada de Deus. Então, nisso eu saí daquele ônibus chorando e falando com Deus. Deus, eu tenho que perdoar a minha mãe, porque a história dessa mulher me abalou. E nisso Deus me fez refletir no que tinha acontecido comigo e com a minha mãe. Eu já tinha mais de 3 meses sem conversar com ela. Eu não sabia mais o que fazer. Assim, então eu pedi direção a Deus e Deus me deu. E nisso eu voltei para casa e liguei para minha mãe na hora e não consegui falar com ela. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado eu liguei para minha mãe de novo e não consegui falar com ela. E no domingo eu liguei para ela estava tomando banho. Eu falei: mãe, eu quero te falar agora. Mãe, me perdoa, porque eu falei isso tudo porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu ia deixar você vivendo da forma que você está. Mas eu te amo, por isso que eu fiz isso tudo. Aí ela foi e me perdoou. E graças a Deus hoje eu posso falar para as pessoas que Deus é um Deus de perdão. Porque assim Deus, como trabalhou na vida de Oséias, a questão da traição, porque Deus permitiu que Oséias ficasse ali com aquela esposa prostituta para ele ver o que ele sentia. Assim Deus faz com a gente. Deus mói, Deus repreende a gente, mas isso é um modo de correção do Senhor para a nossa vida. Assim também Deus fez com a vida de José. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito, mas mesmo assim Deus foi com José ali até naquele momento, que na hora ele pôde liberar perdão. Porque muitas das vezes a gente fala para as pessoas para perdoar, mas as pessoas perguntam assim: você já liberou perdão para alguém? Então a gente não tem essa palavra para falar, mas aqui eu tô Palavras que Geram Vidas foi para isso, para a gente tá falando o que acontece na nossa vida, para testificar na vida de vocês que estão nos assistindo agora, para falar com vocês que Deus perdoa, e você também não é diferente. Você pode perdoar, você pode falar com a pessoa que está do seu lado, que ama ela, que gosta dela, que precisa dela, que ela é a pessoa mais preciosa para a sua vida. Então eu falo com vocês que Deus perdoa a gente, mandou a gente perdoar 70 vezes 7, e às vezes a gente não consegue perdoar uma vez só. E o perdão, Deus me mostrou através disso que o perdão é uma coisa inesquecível. É inesquecível. É uma coisa que era para estar apagada, mas Deus não permite a gente esquecer. Por quê? Para que a gente testifique para as outras pessoas acerca do perdão. E hoje eu falo para vocês que hoje eu consigo perdoar. E o perdão é uma coisa de todos os dias. Todos os dias nós devemos perdoar. É nossos pais dentro de casa, é nossos filhos, é nossos esposos. A cada dia Deus nos molda através de situações que nos chateia, nos faz ficar revoltados com as coisas, a atitude do nosso esposo, a atitude que acontece na nossa vida mesmo. A gente pergunta: Deus, por que eu casei? Por que eu estou vivendo essa vida, sendo que eu nem queria casar e o Senhor me colocou nessa situação? Mas tudo, queridos, é a permissão e vontade de Deus para a nossa vida. Então eu agradeço a vocês e peço que você está com a mágoa aí no seu coração, que peça a Deus para estar movendo essa mágoa, para estar tirando ela do seu coração. E quando você ora para a pessoa que você está magoado, Deus arranca aquela mágoa, Deus arranca aquela tristeza e você consegue liberar perdão. Então a paz, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus.